Ponto de Vista. Com Miguel Leite. Olá para vocês do outro lado da tela, começamos agora mais um programa Ponto de Vista, edição número 5, hoje, terça-feira, dia 13 de outubro de 2020. E lembrando que nós estamos aqui atendendo às determinações da Organização Mundial da Saúde, eu estou usando máscara, o nosso entrevistado não está, mas a gente mantém o distanciamento social exigido. E hoje nós temos o prazer de receber o advogado Maurício Bonfim, que é especialista em direito eleitoral. Muito obrigado pela presença do senhor. Obrigado Quem é o doutor Maurício, para quem ainda não lhe conhece? Bom, eu sou Maurício Bonfim, sou pós-graduado em Direito Eleitoral, atuo há 30 anos na seara eleitoral, sou especializado nisso, é uma coisa que eu faço com prazer, né? Então, eu sou basicamente advogado eleitoralista, não atuo em outra área. Muito bem, aí por esse motivo a gente já começa perguntando, a propaganda eleitoral gratuita no rádio e na TV começou na sexta-feira. Correto. O que pode e o que não pode ser feito nessas propagandas, doutor? Como o senhor bem disse, na sexta-feira já começou o horário eleitoral e já com as mudanças. Agora não temos mais horário de bloco para vereadores, só temos aquelas inserções, que são aqueles comerciais que entram no meio da programação. E para o prefeito, ficou apenas 10 minutos na TV, no horário do 1h, meio-dia, 1h, e à noite, às 8h30, às 20h30, na TV. Então são 10 minutos. Antes nós tínhamos, era 1h, depois diminuiu para 30, agora são 10 minutos de propaganda. E o que não pode é ataque pessoal, usar de trucagem, montagem para denegrir o candidato adversário. Caso isso ocorra, o candidato ou prejudicado poderá pedir direito de resposta. No rádio se mantém ainda a primeira inserção às 7 da manhã e a segunda inserção ao meio-dia. É ao mesmo tempo também? É ao mesmo tempo. O tempo de rádio e TV, ele só muda o horário do início. Como no rádio o público maior é pela manhã, que o rádio pela manhã a audiência dele é maior. É o horário nobre. O horário nobre do rádio. Ao passo que da TV é o horário das 20h30, do rádio é o horário matutino, que é onde todo mundo está indo para o trabalho e tal, e ouve a rádio. Mas permanece a mesma coisa, 10 minutos, o tempo não muda. O senhor destacou um detalhe importante para essas eleições com relação à propaganda de rádio e TV, das inserções dos candidatos a vereador, que antes ele tinha era um dia assim, um dia do prefeito, outro dia na sequência do vereador, e assim se alternava. Agora você diz que mudou, só tem de prefeito e tem inserções esporádicas durante o dia, é mais ou menos assim? Isso, são pílulas, né? São inserções mesmo, elas que são encaixadas, como o senhor mesmo lembrou, antigamente era segunda, quarta e sábado, segunda, quarta e sexta e a outra terça, quinta e sábado o outro. Agora não, eles acabaram com o bloco, que a gente chama de bloco de vereadores. Então eles agora só têm as pílulas, as inserções no intervalo comercial ou do rádio ou da TV. E tem tempo específico para essas pílulas? As inserções elas podem ser de 15, 30 e 60 segundos, que é o comercial e é o tempo. Então, cada partido, devido à cota deles de deputado ou coligação, eles têm um X tempo de inserções. Aí eles calculam qual a melhor fórmula que é tipo um comercial de rádio mesmo. Sim. Que ele é baseado em 15, 30 e 60. Esse é o tempo de inserção. Aí o cálculo para que o partido, vamos dizer, o partido ele não faz coligação com ninguém, sai só o prefeito e o vice do mesmo partido e a chapa de vereadores também. Essa divisão de tempo para os vereadores é o mesmo do prefeito? Não, é o seguinte, o cálculo do tempo é feito pelo TRE baseado no número de deputado federal que o partido obteve. Então, se ele fez coligação ou não, se ele fez coligação, só vai aumentar o tempo dele. Se ele não fez coligação, é o tempo baseado
nos deputados federais. E aí divide-se isso pelos segundos que ele teria de direito. Pelo número de candidatos. E daí nem sempre vai o número de candidatos, porque a inserção é tão pouco que não cabe todo mundo. Então o partido ele vai escolher lá entre os melhores dele. Sim. Então eu e o senhor entramos e o candidato A e B não entra. Então nós dois somos candidatos, não somos mais nós dois podemos entrar. Nós somos candidatos a assistir. Exatamente. Vamos assistir, exato. Então nós podemos participar ou não da programação. Não é obrigatória a participação de todos, até porque o tempo é exíguo. É bem curto. Exato. Agora, como fica no caso, por exemplo, o prefeito, o candidato a prefeito, que dentro do programa eleitoral ele acabar cometendo alguma ofensa a um outro candidato. Como esse outro candidato tem que se portar, como na imprensa a gente tem o direito de resposta? Como é que seria? É mais ou menos assim? Não, funciona assim, mas só que de uma forma muito rápida. Muito rápida. No horário eleitoral de hoje, ao meio-dia, houve a ofensa do candidato A para o candidato B. O candidato A falou que o candidato B é ladrão. E aí o candidato B se sentiu ofendido, ele tem 24 horas para entrar com pedido de direito de resposta ao juiz. Aí o juiz vai analisar se aquela ofensa é passível de direito de resposta e, resultado, a sanção para o acusador, o que atacou, se for deferido, é 1 minuto. Então, o tempo mínimo, não importa se ele falou 30 segundos, mas o tempo mínimo é 1 minuto. Então, se ele falou em 15 segundos, xingou ou maltratou o candidato B vai falar em 1 minuto a ofensa. Então, se ele não tiver tempo, vai usar todo o tempo dele até completar 1 minuto. No mínimo 1 minuto. Se ele falar mais, é o tempo que ele falou. Então quer dizer que quando ele fala uma palavra que ele foi 3 segundos, ele é um ladrão. Ponto. Aí ele já perdeu 1 minuto. O ofendido, ele tem 1 minuto do programa falar, não sou ladrão, porque ladrão não sou eu. E apresentar a defesa, exatamente. E tem que usar o tempo apenas para a defesa, não para promoção, não para eu sou o melhor candidato, vote em mim, vote e tal. Então, ele vai falar que no programa de ontem, o candidato A teceu comentários sim, a Justiça Eleitoral me deu direito de respostas, que eu estou aqui provando que aquela acusação era infundada, e vai em cima disso. Eu ia falar mais ou menos, mas não é mais ou menos, né? É idêntico ao se ater aos autos numa audiência, né? Isso. Ninguém pode fugir daquele assunto que está sendo tratado. Exatamente. Naquele processo. Ele não pode sair do tema, correto. Sim. Bom, nós já estamos encerrando o primeiro bloco dessa entrevista com o Dr. Maurício Bonfim, falando sobre o horário eleitoral gratuito na TV e no rádio, que começou na última sexta-feira, dia 9. Agora eu vou perguntar para o Dr. Maurício como é que, de uns anos para cá, como é que tem ficado a procura de candidatos por um advogado especialista em direito. Mas o senhor responde no próximo bloco. Pois não, aguardaremos. Eu sou Roberto Calil, médico, e tenho um recado para você. A saúde é o nosso bem mais precioso e a democracia vem logo em seguida. Neste ano teremos eleições para prefeito e vereador. Sua missão é votar com segurança. O primeiro turno será no dia 15 de novembro e o segundo turno no dia 29 de novembro. Você pode votar das 7 da manhã às 5 da tarde. Deixe o período das 7 às 10 para as pessoas com mais de 60 anos. Confirme seu local de votação e leve anotados os números dos candidatos. Use a máscara o tempo todo e leve sua caneta. Na sessão, limpe as mãos com álcool em gel e evite o contato físico. Se estiver com febre no dia ou tiver tido Covid nos 14 dias antes da eleição, fique em casa. A Justiça Eleitoral adotou todos os cuidados possíveis. Faça a sua parte. Muito bem, voltamos a apresentar o segundo bloco do programa Ponto de Vista desta terça-feira, dia 13 de outubro.
E ainda bem que esta terça-feira é 13 e não é uma sexta-feira 13. Não sei se o senhor é supersticioso ou não tem problema nenhum. Não, mas é que é estranho, né? Eu sou agnóstico quanto a essas datas, assim, eu sou agnóstico, não acredito muito nessas superstições. Então tá certo, né? Muita gente acredita, mas às vezes acontece por mera coincidência mesmo. Eu também não acredito nessas coisas, não. Bom, no bloco anterior eu deixei uma pergunta no ar para o senhor, doutor Maurício, com relação à classe política atualmente, se tem procurado mais os advogados especialistas em direito para poder fazer campanha, para poder saber o que pode e o que não pode e ter orientação legal sobre as eleições. Isso tem aumentado ou ainda não? Sim, e aumentou também a especialização dos colegas advogados. Porque antes tinha aquele advogado generalista, que ele faz família, INSS, crime, criminal, pensão, blá, 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 você passa lá, tinha um rol. Agora os colegas estão se especializando porque viu que é uma área atípica, é uma área com regras próprias, com segmento próprio, o rito próprio. E até a situação muda a cada ano. Então, tem problemas que na eleição de 2018 era legal e na eleição de 2020 é ilegal. E as coisas vão se adaptando e nós, como profissionais da área, temos que estar sempre aperfeiçoando. E tem a parte do contador, que também é muito importante numa prestação, numa campanha. Porque toda campanha, ela obrigatoriamente ela tem que ter o advogado e o contador. E não adianta o contador ser esse mega contador que faz a contabilidade de um grande magazine, de um shopping, mas ele não consegue fazer a contabilidade de um candidato que gastou R$5.000 na campanha. Pela dinâmica da coisa, pela rapidez e pela juntada de documento específico, diferente de um grande magazine que movimenta milhões. O contador de lá, ele aperta o enter, é automático. E na campanha, isso não pode, isso não devo, e a forma que lança, então até o contador tem que ser um contador especializado na área. Como eu estou te falando, não que o contador que faça a contabilidade de um grande magazine, muito pelo contrário, ele é um ótimo contador, mas só que ele não é especialista na área que vai movimentar. Nesses apontamentos, né? Exatamente. Um movimento de R$5.000 ou menos, ele pode deixar a prestação de contas do candidato desaprovada ou com sanção até de devolução desse valor. Eu me lembro perfeitamente que, não sei em qual período e quando veio uma resolução do TSE modificando isso. Porque eu me lembro que antigamente se fazia a campanha e o candidato fazia uma única prestação de contas depois da campanha. Isso agora já não existe mais. Agora parece que tem prestações intermediárias. Parciais, né? Que a gente chama, são parciais. E também tem, além da prestação parcial, nós temos também a informação de 72 horas. O candidato, ele recebeu qualquer valor, de R$1 a R$1 milhão, caiu na conta dele, não importa o valor. Sim. Ele tem 72 horas para informar ao TRE o doador, o valor e a forma que foi feito o lançamento. É proibido entrar dinheiro na conta até R$1.064. R$1.064 pode entrar em dinheiro. Acima disso, R$1.065 somente em TED, transferência bancária ou cheque nominal cruzado. Se, por exemplo, o senhor é candidato, eu vou lá e deposito R$1.500 na sua conta, faço uma doação, R$1.500, nós não estamos falando numa fortuna. Não. R$1.500, fui lá, depositei na sua conta. Se você não devolver esse dinheiro para mim, porque é uma fonte que não poderia ser, vai ter que devolver para a União. Esse dinheiro não pode ser usado. Agora, se eu fizer a transferência bancária, comprovei lá que eu fiz a transferência, fiz lá o TED, o DOC, o cheque nominal cruzado, aí ele não vai entrar como dinheiro, então ele vai entrar como transferência, como depósito.
Então, se não fizer esse procedimento, o senhor vê que é uma coisa simples, mas se não ter essa cautela, tem que devolver no final das contas para a União, caso não devolva para o doador. O senhor citou uma coisa importante, né, como o operador do direito, que antigamente... precisa de um advogado. Aí, eu conheço um, chame ele lá. O meu primo, ele. Para ele dar uma olhada aqui, se pode ou não pode. Isso acabou, essa especialização em direito eleitoral, como o senhor disse, agora está sendo mais direcionado e a classe política procurando esse especialista. Isso também aconteceu com os contadores, né? Hoje, como o senhor também disse agora há pouco, informou para a gente, o contador também tem que ter essa especialização na área eleitoral. Na área eleitoral, porque senão, eu costumo brincar da seguinte forma: quando nós quebramos o braço, nós vamos no ortopedista. Eu tenho problema no óculos, no olho, eu vou no oftalmo. E porque o advogado, ele tem que ser generalista, ele faz tudo. Entendeu? Aí esse ramo nosso do direito, ele se tornou específico e está cada vez mais quem não se atualiza não consegue movimentar. Ficar no mercado, inclusive. Exatamente. Eu sou um analfabeto digital. Eu sofro pra caramba nessa tecnologia. Também, nessa eu não sou diferente. Eu tive que me atualizar, porque todas as minhas audiências estão sendo por vídeo virtuais. Estou falando. Então, eu tive que me adaptar para uma coisa que meu neto de 4 anos ele já sabe mexer no computador. Eu costumo dizer que as crianças hoje já nascem com um chip. Já nascem chipadas. Nascem chipadas porque é só já compartilha tudo e não tem dificuldade. Já sabe. E eu ainda estou aprendendo. Então, essa mesma tecnologia que hoje muito nos ajuda, ela também atrapalha se nós não nos aperfeiçoarmos nela. E profissionalmente falando também, o profissional que atua no direito, ele tem que estar sempre se atualizando. Da mesma forma que a tecnologia se atualiza, nós profissionais também temos que nos atualizar para atuarmos com excelência naquilo que a gente faz. Dentro desse mesmo assunto, doutor Maurício, o que o senhor pode já está notando e revelar nesse momento que muitos dos candidatos que estão aí nas eleições vão acabar se prejudicando por deixar de fazer ou por estar fazendo, violando as novas leis eleitorais? O senhor já está percebendo assim? O que está acontecendo, até por ser uma campanha atípica, né, muito atípica, devido a toda essa pandemia, tudo, tirou aquele festa da democracia que é a eleição, que é aquela coisa do corpo a corpo, do político ir lá comer um pastelzinho na feira, aquela coisa de abraçar as criancinhas. Cafezinho na padaria. Isso. Então, cortou um pouco isso, tirou um pouco o corpo a corpo. E um dos maiores problemas que vai acontecer e já está acontecendo é o impulsionamento. Então ele vai impulsionar nas redes sociais, ele se esquece que ele se tornou 2 pessoas. Então ele é candidato, ele tem o CPF como pessoa física. Sim. E ele tem o CNPJ como candidato, que foi criado um CNPJ para a eleição. Isso. Então ele se tornou uma pessoa jurídica. E todo o impulsionamento tem que ser feito pela pessoa jurídica. Então o Maurício é candidato? O Maurício tem cartão de crédito? Tem conta corrente? Tem. Mas o Maurício candidato, ele também tem a conta corrente, ele não tem o cartão de crédito, ele tem a conta corrente. Então, para ele pagar o impulsionamento, naquela ânsia dele querer divulgar pagar o nome, isso, o que ele faz? Ele paga com o dinheiro da pessoa física. Mas o dinheiro é meu. Não, o dinheiro não é seu. Mas não para essa finalidade. Não para essa finalidade. É seu, mas não para isso. Eu costumo brincar, o bolso direito é do Maurício, pessoa física. O bolso esquerdo é do Maurício, candidato CNPJ. O dinheiro não pode ser misturado. Uma outra coisa que a gente também tem observado, doutor Maurício, por exemplo, os candidatos que estão no poder e estão disputando a reeleição, alguns ainda não sabem diferenciar que ele tem que descer o nível e ficar igual ao candidato que não está na máquina pública, na administração. Isso é conduta vedada. Conduta vedada, isso ao agente público. Então, ele não pode
em detrimento de outros candidatos que não possuem a mesma condição, exercer ou fazer certas coisas. Então chama-se conduta vedada, na qual o ente público pode ser o vereador, o prefeito, o secretário, ele nem precisa estar concorrendo à eleição, mas só o fato dele fazer tal coisa e favorecer candidato diverso, ele pode ser penalizado na conduta vedada, que a multa vai de 5 mil a 105 mil e pode duplicar. Então é uma coisa muito que merece merece que o candidato tenha cautela e atenção sobre isso. Então, muitos, para a gente encerrar essa parte, está muito claro e parece que todos os candidatos já entenderam, candidato à reeleição, que não pode participar de inauguração, atos públicos, mas ele pode participar de solenidades internas dentro da prefeitura, como entrega de uniforme ou qualquer outra atividade. A entrega de uniforme é uma benesse que ele não pode fazer. Agora, a atividade, hoje é aniversário da cidade. Sim. Pode, ele vai estar no aniversário da cidade. É um evento para todo mundo. E para mim também, que sou um ente público. É para todos, o aniversário da cidade. Iguala para todo mundo. É para todo mundo. Tanto para. Porque pode ir o outro lá, concorrente. Sim, ele pode ir lá no evento. É um evento para o município. Agora, a inauguração da obra, vou inaugurar lá a ponte. Apesar da ponte ser para todos, mas eu, por ser ente público, eu não posso estar lá naquela inauguração. Então, a conduta vedada é nisso. Mas alguns candidatos não tomaram a cautela e chegaram a ser multados, muitos valores, tudo em grau de recurso, mas é uma coisa como pode até prejudicar a candidatura dele, sendo procedente à ação. Sendo procedente à ação. Muito bem, agora, doutor, com relação a diferenciar o que é liberdade de expressão, quando alguém se posiciona em determinado assunto, e aí um candidato se sente ofendido e trata aquilo como crime eleitoral ou fake news. Como diferenciar isso dentro da legalidade? Mas o senhor responde no nosso terceiro bloco. Será um prazer. Já imaginou acordar de manhã e dar de cara com a mulher que vai transformar a cidade? No meio do trabalho, ver o cara que vai revolucionar a urbanização local. Ou se deparar com a pessoa que vai mudar a história da saúde no município. Pois chega de imaginar e bora agir. Este é o nosso momento. É a hora da gente, que é jovem, colocar as ideias e a coragem para jogo e mudar o país. Vamos nessa? Eleições 2020. Nunca é cedo para fazer a diferença. Voltamos a apresentar o ponto de vista desta terça-feira, dia 13 de outubro de 2020, conversando com o Dr. Maurício Bonfim, especialista em direito eleitoral. Doutor, nós deixamos uma pergunta no ar, no bloco anterior, sobre candidatos que se sentem ofendidos com alguma palavra feita ou colocada nas redes sociais ou nos jornais, que podem ser determinadas ou como liberdade de expressão. Só que o candidato entende que isso possa ser um crime eleitoral ou uma fake news que o prejudica. Como diferenciar essa situação? Infelizmente, como o senhor mesmo disse, os candidatos estão achando tudo fake news. Existe, falei que não vou votar no senhor e vou votar no Zé porque o senhor... enfim, cometeu algum ilícito ou alguma coisa, ele se sente ofendido porque eu usei o seu nome para beneficiar o candidato B. Aí entra com a ação, porque judicializou muito. Sim. E o que vai acontecer? O judiciário ele tem que chamar o suposto ofensor para apresentar a sua defesa. E aí, teve um caso muito legal, que nós atuamos em Vargem Grande Paulista, onde um cidadão falava que não ia votar no candidato A, porque o candidato B era melhor e o candidato A tinha muitos fantasmas.
Tinha muito fantasma e ele não queria o fantasma de volta, Queria deixar a cidade assombrada. Isso, aí o que aconteceu? O candidato se sentiu ofendido, entrou com ação e, em primeira instância, o juízo não deu a liminar para tirar da hora e citou para nós fazermos a defesa. Fizemos a defesa, o Ministério Público foi pela procedência da ação e eu sustentei pela improcedência. O juízo sentenciou que era uma liberdade de expressão. Eu falar que não voto no senhor, porque o senhor tem os seus fantasmas. Eu não falei quais são os fantasmas, não falei qual a sua possível ingerência, não falei do seu possível roubo, não falei nada, falei que você tinha fantasma. Então, todos nós temos os nossos fantasmas. Sim. Então, virou a minha maneira de expressar. O senhor tem o seu fantasma, não vou votar no senhor por conta disso e vou votar no candidato B, porque eu confio, é o melhor que vai modificar a minha cidade. Na opinião da pessoa. É minha opinião. Eu confio que o candidato B é o melhor do que o candidato A. Ponto. E eu não teci coisas contra a sua honra, contra a sua vida privada. Não falei que você tinha 40 filhos fora do casamento. Não falei nada disso. Que tinha não falei nada disso. Eu falei simplesmente que você tem os seus fantasmas. E como dizia a vovó, você vestiu a carapuça? Então você se encaixou aí. A vovó, a vovó falava assim, eu joguei a carapuça, se você pegou... Você pegou e serviu, faça bom proveito. E ainda está usando, né? Que podia usar, serviu. Não, mas não quero essa carapuça não, porque não é para mim. Exatamente. Então saiu pela rua usando. Aí a Justiça Eleitoral ela é muito célere nessa decisão. E entrou com recurso, veio para São Paulo, no TRE, nós sustentamos que era liberdade de expressão prevista, porque o cidadão, ele é o detentor das eleições, ele que tem o direito. Nós advogados, os juízes, estamos apenas cumprindo o dever de que o cidadão escolha o candidato A ou o candidato B. Mas ele tem a opção de escolher até o C. Não, né? Existem vários candidatos. Em São Paulo nós temos 13 candidatos, se eu não me engano. Em Itaquaquecetuba temos 5 candidatos. Ferraz tem 8. Ferraz tem 8. Suzano tem 6. Então, Ferraz, 8 candidatos. Não necessariamente vou falar candidato A, B ou C, mas eu tenho A, B, C, D, E, F. Escolha um. É impossível que nenhum desses 8 te represente, que fale alguma coisa que vá de encontro à sua ideia. Então, a Justiça Eleitoral ela quer proteger você, eleitor, você, cidadão, para escolher aqui de Ferraz, entre os 8, escolha um. Lá em São Paulo, 13, escolha um. Porque não vote em branco, não anule seu voto, faça preservar o seu direito de opção. Porque se você não optar, eu vou escolher no teu lugar e quem sabe a minha escolha não é a que você queria. Poxa, quem foi eleito foi o candidato B. Olha, eu não queria que o candidato B ganhasse. Mas você votou? Não votei porque... então votaram por você. Você vai ser comandado pelo candidato B. Então, é um direito... que eu mais adoro, a minha liberdade de expressão e o meu voto. Então eu posso falar que o candidato A é ruim e que o candidato B é ótimo e vou lá e de repente eu até mudei no meio do caminho, vou escolher o candidato C, porque a gente muda de ideia, a gente vai vendo o que vai acontecendo no desenrolar da campanha, no que vai se apresentando no horário eleitoral, no que o candidato apresente, para a gente consolidar o voto. Isso se tornou uma jurisprudência? Sim, da liberdade de expressão, tá? Onde o cidadão ele pode falar que ele não acredita no candidato A e vai votar no candidato B. Não é fake news, não é... Porque desde que não atinge o lado... Pessoal, eu falar, como eu disse, que o senhor tem os seus fantasmas e que o senhor vai levar seus fantasmas para a prefeitura, caso o senhor eleito for
Isso não... Eu não citei quais são os. Não dei. Não deu nome. Não nominei os Gasparzinhos. Exatamente. O Gasparzinho não é meu fantasminha, eu não nominei o. Mesmo ele sendo camarada. Exatamente. Então não nominei meu Gasparzinho. Muito bem, doutor. A gente está chegando para finalizar o terceiro bloco, mas eu vou colocar um outro assunto em pauta, que é um que está no ar, né? Pode, não pode, se pode, de que maneira pode, que é carro de som na campanha. Como é que é isso? Carro de som virou a loira do banheiro, virou um folclore. Muitos acham que o carro de som pode com o candidato junto. Não. O carro de som ele é bem claro. Ele só pode apenas carreata, passeata ou caminhada. Nessas 3 formas, ou comício. Tá? Mas o carro de som andando na rua, igual aquele carro de gás que a gente vê, ele está proibido e permitido. Ele andando sozinho, igual o carro de gás, é proibido. Ele andando com 2, 3, 4 carros, 2 carros atrás, é permitido porque é uma carreata. Ele andando numa passeata, é permitido. O que a Justiça Eleitoral quis fazer com isso? Diminuir o custo e a poluição sonora. Porque quantos candidatos a vereadores tem aqui em Ferraz? 400. Imagina 400 carros de som andando aleatoriamente isso pela cidade. Cada candidato colocar apenas um. Então, fica ensurdecedora a cidade. Fica uma coisa maluca. Então, o que é para acontecer? Na carreata é válido, na passeata é válido. E cuidado, é sujeito a multa de no mínimo R$5.000, que dobra conforme a reincidência. E tem um detalhe que ele tem que, não sei qual é a distância, que não pode ultrapassar 80 decibéis, né? Eu tenho que atingir 80 decibéis até 10 metros de distância. Metros do carro. E aí, o que acontece? O eleitor, eu volto novamente a dizer, como dono da situação, como gerente, como juiz, o eleitor que detém esse poder tem um aplicativo do TRE chamado Pardal. Use teu celular, use a sua arma, que hoje o nosso celular virou uma arma. Pega o celular, vê o carro de som passando, vai lá, tira uma filmagem, manda para o TRE e eles vão analisar, e esse candidato que está furando a regra poderá ser multado de 5 e, dependendo da reincidência, vai dobrando. Então, eleitor, faça a tua parte, fiscalize, cobre o seu representante. Está havendo uma irregularidade, um carro de som andando sozinho, você quer dormir, aquele carro de som está na tua porta às 9 horas da manhã, ou, enfim, ele está sozinho, vai lá, tira uma foto. Agora, estando em carreata, é permitido. Muito bem. Doutor, a gente chegando ao final, gostaria de agradecer a participação do senhor aqui e já fica o convite feito para uma próxima entrevista, ainda dentro desse período eleitoral. Vamos voltar sim, se você permitir, convidar, e tomara a Deus que eu possa voltar aqui após as eleições para comemorar o resultado da eleição, independentemente de se ganhou o prefeito A ou o prefeito B. Temos que comemorar o resultado, que tudo transcorra bem devido a essa pandemia e que o eleitor não se abstenha, vai lá e cumpra com o teu dever cívico, que é votar. Muito bem, assim a gente chega ao final de mais um Ponto de Vista, agradecendo a sua audiência aí do outro lado da tela e sempre lembrando que o doutor Maurício Bonfim tem o ponto de vista dele, eu tenho o meu e você tem o seu. Ponto de Vista. Com Miguel Leite.